Fala galera, aqui é o Elinelton, o maior Elinelton youtuber do mundo. Até porque você não vai ver outro, não é verdade? E hoje no vídeo vamos falar sobre primeira impressão e como ela pode ser importante e determinante entre seu sucesso e seu fracasso. A primeira impressão é aquela impressão que você tem da pessoa naquele momento que você conhece ela. Pode parecer uma coisa boba, mas tem uma significância tremenda e pode afetar muito a sua vida. Se você souber como causar uma boa primeira impressão nas pessoas ao seu redor, você consegue automaticamente já ganhar mais de 50% da confiança dela em menos de 3 segundos. Já se você causar uma má primeira impressão na pessoa, provavelmente você vai estar estragando qualquer chance sua de persuadir aquela pessoa ou ter algum tipo de convencimento em relação a ela. Então, se você quer crescer na vida, necessariamente você precisa saber influenciar pessoas, saber fazer com que as pessoas pensem de acordo com o seu, é, com o seu ponto de vista para que você possa atingir seus objetivos, seja financeiro, seja amoroso, seja em ter amizades. Você precisa saber influenciar pessoas para que as pessoas possam conceder a você o que você deseja. Se você quer um aumento salarial, você necessariamente vai precisar influenciar de alguma forma. E em todos esses aspectos, a primeira impressão vai ter um impacto tremendamente positivo. Então é algo que você não quer causar numa pessoa, é uma má primeira impressão. E então, no vídeo de hoje você vai ver sobre esse tema, como causar uma boa primeira impressão na pessoa e a importância que ela tem para sua vida. Vamos lá. Mas antes de começar esse vídeo, já vai esmagando o botão do like e já vai deixando seu like, porque isso ajuda muito o canal e ajuda a divulgar mais esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Também já se inscreva aí, porque quem sabe a gente consegue bater o Guinness Books Record, né? Ser o primeiro Elinelto com 10 mil inscritos do mundo. Quem sabe, me ajuda aí nessa missão. Se inscreve no canal aí. E vamos começar agora já com um tema, né? Primeiro, primeira impressão, né? Primeira impressão é uma coisa extremamente importante, como você já viu, mas vamos falar isso agora cientificamente falando, né? Embasar em dados. E não falei isso lá na introdução, mas existe um estudo, né? Vários cientistas já fizeram esse estudo, inclusive no livro do Lobo de Wall Street, que é o Jordan Belfort, né, que ele fala sobre vendas, ele cita esse estudo em um dos seus comentários lá sobre persuasão, né, como é importante e que nesse estudo revelou que em 3 segundos é o tempo, mais ou menos, que uma pessoa leva para ter uma primeira impressão sua. E nesses 3 segundos ela vai ter uma primeira impressão se você é uma pessoa que deve ser digna da confiança dela ou não. Nesses 3 primeiros segundos. Aquele ditado de não julgue o livro pela capa é uma baboseira porque julgamos pela capa a todo momento e não é culpa nossa nem por preconceito. Como você mesmo já sabe, nosso cérebro vem de uma longa evolução através do tempo, certo? Uma longa cadeia de evolução foi criando mecanismos que nós temos hoje no nosso cérebro. E antigamente, um dos mecanismos mais importantes para a nossa sobrevivência lá no passado, que era repleto de perigos, é o mecanismo instintivo das ações rápidas. Se você não sabe, nosso cérebro é dividido por 2 tipos de pensamento. Isso é explícito no livro Rápido e Devagar, onde o cientista lá, né, fala até que é um pecado falar isso no meio acadêmico, né? Dividir o cérebro, simplificar de forma tão boba assim o cérebro. Mas é como era de um cientista para nós, pessoas comuns, então ele teve que simplificar ao máximo. E basicamente ele simplificou ao ponto de dividir o cérebro em 2 tipos de mecanismos: mecanismos de decisões lentas e racionais e mecanismos de decisões rápidas e instintivas e decisões baseadas meramente na intuição. O rápido e racional, o lento e racional é aquele mecanismo que você usa para dividir problemas mais complexos. Por exemplo, se você vai fazer um cálculo de 452 vezes 541, a resposta não vem rápida na sua cabeça, né? Não é uma coisa que já é instintiva sua que você responde na lata. Você precisa parar e raciocinar e fazer o cálculo, ou seja, você precisa usar seu lado lento e racional. Já quando eu uso outro exemplo, por exemplo, 1 mais 1, já veio 2 na sua mente, né? Sem eu precisar fazer nenhum tipo de esforço. Ou seja, é uma decisão já tomada pelo seu lado instintivo do cérebro. Já vem o 2 de resposta automática. Esse foi mais ou menos uma demonstração bem pífia do uso dos 2 mecanismos do cérebro. Mas por que existir esses 2 mecanismos? Basicamente porque na nossa vida
é repleta de problemas e alguns problemas só podem ser resolvidos pelo nosso lado racional, que é o lado mais lento e mais moroso. O problema é que para a sobrevivência esse lado racional é ruim. Imagine um tigre dentro de sabre pulando na frente de um homem das cavernas. E ele olha, recebe a imagem daquele tigre dentro de sabre e começa a raciocinar. Nossa, um tigre dentro de sabre. O que eu vou fazer para sobreviver? O que eu vou... Já virou jantar, não é verdade? Então, para que nós possamos ter um alto grau de sobrevivência, também criou-se a divisão dos pensamentos e das decisões intuitivas. No caso, seria de rolar para o lado, já pegar uma lança ou já ficar em silêncio, se esconder sem usar o racional. Esse racional é como se fosse deixado de lado e a gente usa apenas o instintivo para que possa tomar uma ação imediata e de sobrevivência. E nesse mecanismo também foi programado, né, para reconhecer as primeiras intenções de uma pessoa chegando perto de você. Imagine lá, uma pessoa primitiva chegando um outro homem das cavernas com uma lança na mão, um olhar raivoso e uma postura agressiva para cima dele. Ele tinha que saber identificar se aquela pessoa poderia ser uma potencial ameaça ou não para ele em questão de segundos. Então, instintivamente, esse mecanismo nosso de julgar o livro pela capa, né, de primeira impressão, é algo que veio com o longo do tempo para facilitar a nossa sobrevivência. Ou seja, a primeira impressão é algo que já está em nós, é automático nosso. Você vai ter primeiras impressões de outras pessoas e vai também gerar primeiras impressões de outras pessoas. E aí que é a questão. Como gerar uma boa primeira impressão agora que você sabe que é tão importante, que é automática para sua vida. Como gerar uma boa primeira impressão na pessoa. Acho que a primeira coisa que a pessoa vai notar, né, na hora de gerar uma primeira impressão é a postura com que você caminha. Né? Basicamente, se você tiver uma postura expansiva, uma postura confiante, uma postura calma, tranquila, é o que você vai transmitir para outra pessoa. Confiança, calma, tranquilidade. Então, o primeiro passo de você causar uma boa primeira impressão é através da sua postura. Segundo, você pode causar uma boa primeira impressão através da sua fala e como você age. A sua fala é muito importante também para causar uma boa primeira impressão. Como você fala. Se você fala de uma forma organizada, calma, tranquila, demonstrando confiança, demonstrando autoridade, tudo isso transmite uma aura de conhecimento, transmite uma aura de erudição para outra pessoa, né? Porque quando você conhece uma pessoa que fica só xingando, falando palavrões ou gíria toda hora, você fica meio que, né? Não é uma pessoa que você vai tomar conta como se fosse confiança. Na verdade, aquele palavrão seria mais como se fosse, na minha opinião, né? Uma forma de ele preencher um vazio intelectual que ele tem ali dentro. Então ele tem que colocar um palavrão ali no meio porque não tem mais nada ali para ser colocado. Pelo menos essa é a minha opinião. Então quando você vê uma pessoa que xinga demais e fala muito palavrão e muita gíria, geralmente você tende a considerar aquela pessoa como menos de confiança, certo? Menos intelectual talvez. Então a primeira impressão que você vai ter dela naquele momento é uma primeira impressão ruim. Terceiro que a gente pode falar também é o seu conhecimento, né? Propriamente dito. Porque se você é uma pessoa que consegue demonstrar um certo grau de conhecimento e trazendo bases, referências e trazendo bastante conteúdo, onde você cita cientistas, cita livros, geralmente você é capaz de transmitir uma boa primeira impressão para a pessoa por modo de uma erudição, né? Que você se coloca como um intelectual, isso cativa, isso impressiona as pessoas na primeira impressão. Quarto, é a forma como você se veste. Inegavelmente, antigamente não fazia sentido, né? Na época das cavernas, mas hoje a roupa já se tornou uma parte do corpo, uma expressão também de personalidade. Então, a forma como você se veste vai impactar drasticamente a sua primeira impressão e como você é visto. Se você se vestir todo de preto, colocar um gorro, pintar as unhas de preto, geralmente você vai ser classificado em um grupo de pessoas e já vai ser estigmatizado ou talvez julgado, né? Colocado como se fosse já tivesse as características daquele tipo de pessoa. Por outro lado, se você se veste de uma forma mais com um terno, uma gravata, ou talvez você vista um jaleco branco, você já vai ser interpretado de uma outra forma, visto com outros olhos pela mesma pessoa, apenas pela diferença da sua roupa. Então a roupa é um aspecto muito importante. Outra coisa que vai fazer muita diferença também é como você lida com sua
corte de cabelo, né? Se você tá com a barba sempre bem feita. No meu caso, eu tô causando uma má primeira impressão pra você, porque não fiz, mas se você tem uma barba sempre bem feita, um corte de cabelo sempre em dia, também vai ajudar você a construir, transmitir, né, no caso, uma boa primeira impressão. Nenhum desses aspectos é determinante, é todo um conjunto, né, no caso. Não é só a barba bem feita, não é só o cabelo bem cortado, não é só a roupa bonita. Se você abrir a boca e não demonstrar nenhum tipo de conhecimento, ou, igual eu falei, dizer muitas gírias, muitos palavrões, não falar de uma maneira calma, de não tiver uma postura, você também não vai ser considerado. Então é um conjunto de coisas, né? Um pacote final que traz para você a capacidade de gerar a primeira impressão, primeiras boas impressões em qualquer pessoa que você conheça. E com isso você vai ter todos os benefícios que eu acabei de que a gente já falou lá no começo, né? Você vai ser automaticamente mais respeitado, você vai causar um grau de confiança maior nas pessoas, você vai conseguir persuadir mais fácil, conseguir coisas mais fáceis e assim conquistar seus objetivos de vida. Tudo isso causando uma boa primeira impressão. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, já manda se inscreve nesse canal porque é muito importante pra gente, para que a gente possa bater a meta do Guinness Book Records de ser o primeiro lineal do mundo com 10 mil inscritos. E espero que você esteja aqui no próximo vídeo e até mais.